Desde a sua independência em 1822, o Brasil já enfrentou nada menos que 9 golpes de Estado. Todos eles impactaram a vida política do país e da sociedade, deixando suas marcas indeléveis. E esse ato político, como sabemos, consiste na tentativa de subverter a ordem institucional e a supressão do Estado de Direito. Se, por um lado, os 2 primeiros golpes ocorreram ainda antes da proclamação da República, ou seja, em 15 de novembro de 1889, é exatamente nesta data que também teríamos o primeiro golpe, agora como República, quando o Marechal Deodoro da Fonseca reuniu seus soldados para depor o Visconde de Ouro Preto, até então ministro de Dom Pedro II. Com este acontecimento, a monarquia chegaria ao fim em nosso país, e surge então um momento político para o início de que os historiadores chamam a Primeira República. Daquele fato histórico, até este momento, ocorreriam ainda 6 golpes de Estado que ainda têm uma estreita relação com nossa trajetória política até os dias atuais. Trata-se de uma lamentável herança política, mas que, afinal, nos ajuda a entender melhor o momento político pelo qual passa o nosso país. Golpe de 3 de novembro de 1891. Primeira revolta armada. A Marinha ameaça bombardear o Palácio Presidencial e obriga Deodoro da Fonseca a renunciar. A Revolução de 1930. Golpe de caráter civil-militar. Uma junta militar depõe Washington Luiz e assume Getúlio Vargas. O motivo alegado para o golpe de Estado foi que a eleição teria sido fraudada e assim terminava a Primeira República. Estado Novo, 1937. Eleito indiretamente presidente da República em 1934, mas com apoio das Forças Armadas, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional e decidiu cancelar as eleições. Inicia aqui a Era do Estado Novo. Com este golpe de Estado, Vargas se manteve no poder até 1945. Daí, o presidente Getúlio Vargas é deposto em 1945. Com decisões que contrariam os militares, Vargas perderia força política. A gota d'água para sua deposição foi demitir João Alberto Lins de Barros e nomear seu irmão, Benjamin Vargas, visto como um homem rude, temperamental e de difícil diálogo. Agora o golpe de 1964, que foi após a renúncia de Jânio Quadros. Aí os militares viam o vice-presidente João Goulart com muita desconfiança para assumir a presidência da República. Havia o receio de que o vice-presidente se aproximasse do Partido Comunista e da esquerda internacional, especialmente de Cuba, ex-União Soviética e China, onde chegou em 1961 a visitar esses 2 últimos países com objetivos de ampliar o comércio internacional para o Brasil. Entre outros aspectos de igual importância, a aproximação de João Goulart com a classe operária também pesou bastante para que os militares articulassem e realizassem o golpe de Estado em 31 de março de 1964. Esse golpe de Estado foi devastador para o país e o mais longo de todos eles, permanecendo por 21 anos até 1985. Os generais Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo, nesta ordem, foram os 5 presidentes dessa época. Mas apenas para finalizar, eu preciso mencionar as tentativas de golpe de Estado que de alguma forma naquele momento desrespeitaram o que reza a Constituição em seu artigo 142 e colocaram em risco a soberania do país ao tentarem subtrair a democracia, ainda que muito frágil, como sempre foi, e assim permanece. Esse é um aspecto sempre presente na trajetória da política brasileira. Não é novidade que nossa democracia nasceu débil e até hoje permanece vulnerável. Que se pense, por exemplo, no governo de Floriano Peixoto, quando Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo de presidente. Ele deveria realizar novas eleições, mas não o fez, alegando que Deodoro foi eleito indiretamente.
Por conta disso, teve que enfrentar a chamada Segunda Revolta da Armada, que tentou derrubá-lo. Mas Floriano contornou a crise política e se manteve no poder. Com Getúlio Vargas, a situação não foi muito diferente. Em 1954, durante seu quarto mandato como presidente, ele enfrentou uma grande crise política, entre outras coisas, estimulada pelo jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa e filiado ao Partido da União Democrática Nacional, UDN. Lacerda sempre foi visto como um político extremamente interesseiro e desagregador. Almejava a presidência da República a qualquer preço. Para isso, articulou forte campanha contra Vargas, potencializando um grande desgaste à sua imagem. Ao mesmo tempo, Lacerda procurava cooptar deputados do Congresso Nacional para depor seu adversário político. A essa altura, já não era mais adversário, era inimigo mesmo. Vargas não resistiu à pressão e optou pela morte. No dia 24 de agosto de 1954, suicidou-se com um tiro no peito em seu quarto no Palácio do Catete. Até hoje, os estudiosos da nossa política se dividem. Para alguns, toda a pressão sobre Vargas foi um golpe de Estado. Para outros, como não foi deposto nem renunciou, a pressão resume-se em tentativa de golpe que Vargas evitou com seu suicídio. A tentativa de golpe manteve-se ressonante e com consequências perigosas para nosso país, estendendo-se aos governos de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart e finalmente concretizando-se em 31 de março de 1964. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, por exemplo, houve duas tentativas de depor o presidente. A primeira ocorreu no estado do Pará, quando os rebeldes golpistas tomaram a base aérea de Jacareacanga, liderados pelo major Haroldo Veloso e o capitão José Chaves Lameirão, em fevereiro de 1956. Pois entendendo que a política de Kubitschek seguiria a linha esquerdizante do ex-presidente Vargas, os rebeldes golpistas tentaram depor o presidente, mas as forças leais ao governo agiram rapidamente e evitaram que o golpe de Estado ocorresse. A maioria dos golpistas conseguiu fugir para os países que fazem fronteira com o Brasil. Mesmo assim, foram presos o líder da revolta, Major Haroldo Coimbra Veloso, e mais 3 golpistas. Mas, nesse mesmo ano, em 1956, em um ato de grandeza, Kubitschek solicitou ao Congresso Nacional a anistia para os seus adversários. O pedido do presidente foi aceito e os rebeldes golpistas foram anistiados. Este fato histórico ficou conhecido como a Revolta de Jacareacanga. No entanto, 3 anos após, de 2 a 4 de dezembro, com a duração de apenas 3 dias, aconteceria nova tentativa de depor o presidente Kubitschek. A insatisfação dos golpistas, embora anistiados, permanecia entre os militares que não desistiam de destituí-lo. Desta vez, o promovido tenente-coronel aviador Haroldo Coimbra Veloso também estava entre os conspiradores, mas não era o líder da revolta. Coube ao seu colega João Paulo Moreira Burnier, um dos torturadores mais conhecidos da ditadura militar que derrubou João Goulart, liderar esta intentona, cujo objetivo era instalar um governo ditatorial dirigido por militares. Este, então, é um breve resumo sobre os principais acontecimentos na trajetória política do nosso país. A presença sistemática de golpe de Estado, outras tentativas que não se realizaram e algumas anistias para os golpistas, é possível entendermos as razões da fragilidade da democracia brasileira. Isto porque, em uma democracia representativa, como é o caso brasileiro, os poderes executivo, legislativo e judiciário, embora autônomos, precisam estar sempre em consonância, em harmonia, para melhor dirigir esse país. Quando isso não acontece,
como é o caso do nosso país, a desinteligência entre os três poderes enfraquece. A administração do Estado e, por decorrência, ainda que involuntariamente, isto cria momentos e situações para que os oportunistas, como o caso já citado de Carlos Lacerda, aproveitem a oportunidade para gerar o caos e estabelecer uma crise política. Foi o que fez Carlos Lacerda e seus colegas golpistas em 1954, durante o governo Getúlio Vargas, com o objetivo de tomar o poder, ou seja, de criar mais um golpe de Estado. Mas, enfim, este é um acontecimento político que sempre se repete na democracia brasileira. 10 anos depois do suicídio de Vargas, a história se repetiu, mas sempre em forma de tragédia. No dia 31 de março de 1964, um golpe de Estado civil-militar, articulado pelos militares e a elite econômica do país, que envolveu generais do Exército, banqueiros, industriais e políticos do Congresso Nacional, defenestrou João Goulart da presidência da República, criando a maior crise política pela qual o país já passou. Justamente por conta desse golpe civil-militar, o Brasil enfrentou uma ditadura de 21 anos. Durante esse tempo, prevaleceu a barbárie. Houve assassinatos de pessoas contrárias ao regime ditatorial. Vamos lembrar de Rubens Beirot Paiva e Vladimir Herzog. Invasões arbitrárias de domicílios, torturas, entre outras coisas não menos importantes, uma censura implacável que destruiu parte significativa da cultura e da arte no país. Empobrecemos muito nessa época. Esse foi um tempo suficiente para que nascesse uma geração despolitizada, uma juventude que foi alienada pelo Estado autoritário, vendo os militares fazendo discursos apologéticos, populistas e ultranacionalistas para toda a sociedade brasileira. Por outro lado, como se sabe, a participação política da sociedade nos destinos do Estado inexistia. Isto porque, por determinado tempo, foram canceladas as eleições para alguns cargos dos poderes executivo e legislativo. Os mais importantes da hierarquia política administrativa do país estavam realmente canceladas. Para os cargos majoritários, por exemplo, como presidente da República, governadores, prefeitos e senadores, esses eram escolhidos por indicação dos militares, donos do poder. Como essas autoridades não eram escolhidas pelo sufrágio universal, e sim pelo presidente da República, todos eles eram chamados pela população de presidente, governadores, prefeitos e senadores biônicos. Assim, pode-se perceber, todos eles eram do poder executivo. Então esta foi a estratégia encontrada pelo chefe do executivo para que o governo sempre tivesse maioria no Senado. Ora, essa sucessão quase sistemática de golpe de Estado e outras diversas tentativas, evidentemente, fragilizariam e muito a democracia de qualquer país. E foi isso, precisamente isso que aconteceu com o Brasil. Mas no decorrer do tempo, a pressão da sociedade fez com que os militares elaborassem um plano de voltar às eleições diretas para os cargos administrativos mais importantes do país. Até porque aqueles que se apoderaram do poder perceberam que o desgaste do seu autoritarismo era notório junto à sociedade brasileira e que a ditadura não iria sustentar por muito tempo. Assim é que, em junho de 1979, o então presidente Figueiredo apresentou o projeto de lei da anistia ao Congresso Nacional. No entanto, ele só seria votado em agosto daquele ano, em face do recesso parlamentar. Assim, com toda essa turbulência política e muitas conversas entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, somente depois de 21 anos do golpe de Estado, ou seja, em 1985, o primeiro presidente civil foi eleito, não pelo voto popular, e sim por um colégio eleitoral formado principalmente por membros do poder legislativo. A vitória coube a Tancredo Neves, do PMDB, que venceu a Paulo Maluf, do PDS. Este acontecimento foi o fim de uma agonia, de muitas incertezas e de uma grande angústia
de 2 décadas para a sociedade brasileira. Restava agora aos políticos honestos, à sociedade e não aos oportunistas golpistas juntarem os cacos restantes de uma democracia vilipendiada pela truculência da brutalidade golpista. Nosso país finalmente começava a se libertar do obscurantismo imposto pelos coturnos e fuzis da caserna. É preciso esclarecer, no entanto, que a Lei número 6.683, de 28 de agosto de 1979, assinada pelo então presidente Figueiredo e conhecida popularmente como Lei da Anistia, foi a forma encontrada para que o governo federal e a oposição chegassem a um consenso. Não foi o melhor acordo, mas foi o possível. Finalmente, e com muito trabalho, o país poderia um pouco mais tarde, em 1985, reconquistar sua praxis política, sua redenção, seu direito de sufrágio universal, enfim, a sua liberdade subtraída de forma traumática na truculência belicista da ponta do fuzil, como se estivéssemos vivendo o auge do nazifascismo europeu dos anos de 1940. É claro que a simples promulgação da Lei da Anistia não devolveu ao país a tranquilidade necessária, mas o recomeço com ela trazia muitas esperanças. Apesar de um certo otimismo, mas também ceticismo, em nenhum momento constava no enunciado da lei o que boa parte dos políticos e da sociedade esperavam: a anistia ampla, geral e restrita. O fato é que as sutilezas da narrativa do texto legal não contemplavam os presos políticos espalhados por todo o país. Havia até mesmo um artigo na lei que não os isentava dos crimes políticos cometidos. O que muito provavelmente a classe política e a própria sociedade não esperava é que ainda pudesse acontecer a tentativa de um retrocesso político, pondo em xeque o processo de consolidação democrática de um país historicamente entrecortado de golpe de Estado. Podíamos, então, dar continuidade ao processo de democratização do nosso país, tão carente, especialmente tocante à nossa democracia social cada vez mais combalida. Mas ainda haveria mais uma fatídica e translocada ideia de mais uma tentativa de golpe de Estado em nosso país. Em 8 de janeiro de 2023, vivemos a amargura, o pavor e o trauma de voltarmos ao horror de 1964. O ex-presidente Bolsonaro e alguns dos seus colegas reacionários, inconformados com a derrota nas eleições presidenciais de 2022, tentaram dar mais um golpe de Estado em nosso país, da forma mais primitiva, mas assustadoramente violenta. Entre outras coisas, estava previsto no plano golpista o assassinato do presidente da República, do seu vice e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por mais que neguem a existência do sinistro plano de golpe de Estado, envolvendo, entre outras coisas, o assassinato de 3 autoridades públicas, de nada adianta insistir nessa mentira. Em muitas investigações, o trabalho extremamente rigoroso e eficiente da Polícia Federal arregimentou provas documentais insofismáveis e que se tornaram públicas ao ser vinculados pelos meios da imprensa. Portanto, qualquer argumento negando a intenção do crime resulta inválido e desacreditado por grande parte da sociedade. Não por mero acaso, o ex-presidente Bolsonaro fez uma transferência bancária no valor de R$ 950 mil em 27 de dezembro de 2022 para um banco americano, viajando 3 dias depois para os Estados Unidos, voltando apenas em 30 de março de 2023. Em suas investigações, a Polícia Federal concluiu que a viagem foi planejada para o ex-presidente voltar logo após a consolidação do golpe como salvador da pátria. O fracasso do golpe de Estado mostrou que no jogo de xadrez da política, as instituições democráticas saíram vitoriosas
Bolsonaro voltou apenas no dia 30 de março, sem a glória desejada de salvador da pátria. E mais do que isso, de forma acanhada, solicitando ao governo brasileiro anistia para seu grupo de golpistas que destruiu boa parte das instalações do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. É claro que o próprio ex-presidente esperava que a anistia, se concedida, fosse extensiva a ele também. Seria ainda natural, após essa vexatória derrota de impor um golpe de Estado a mais no nosso país, que os golpistas pleiteassem o recurso jurídico da anistia, algo tão recorrente na política brasileira. Em alguns casos, essa anistia se faz justa. Em outras situações, vemos arranjos políticos que são verdadeiros atentados contra a justiça no país. A anistia, no entanto, é muito improvável que os golpistas de 8 de janeiro de 2023 venham a conseguir. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, os tornou réus justamente por tentativa de golpe de Estado durante e após as eleições presidenciais de 2022. Convém ainda registrar que, de acordo com a justiça brasileira, este não é o único crime dos golpistas. Até porque a imprensa nacional já divulgaram golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito, deterioração do patrimônio tombado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Finalmente, para maiores esclarecimentos, deve-se registrar que o ex-presidente Bolsonaro já está inelegível, mas também seus direitos políticos. Esta inelegibilidade, especificamente, o impede de se candidatar a qualquer cargo público. Apenas isso. Aqui, tudo que foi dito, evidentemente não dá conta de toda a complexa discussão no Congresso Nacional sobre os acontecimentos políticos do dia 8 de janeiro de 2023. Até porque as análises e discussões continuam em andamento. Há ainda muitas questões a serem decididas sobre a tentativa de golpe de Estado e os atos selvagens dos golpistas. Porém, uma coisa é certa: qualquer que seja o resultado, nossa democracia, historicamente tão maltratada, tão desrespeitada, continuará como sempre esteve, fragilizada. Os interesses maiores do Estado e da sociedade são tratados por uma parte dos políticos no Congresso Nacional como se fosse uma espécie de raia miúda, desimportante e de valor desprezível. Nas decisões tomadas na Casa das Leis, quase sempre prevalecem os interesses das elites do nosso país. Porém, mudar esse comportamento depende só de nós, os eleitores. É preciso fortalecer e consolidar a nossa democracia e depende fundamentalmente de nós mesmos. Se vivemos em uma democracia representativa, devemos escolher com plena convicção de que nossos representantes são, sobretudo, pessoas probas,